Boa noite, meu amigo Narciso. Meu amigo, pastor Ilan, como tá, meu irmão? Só vitória. Amém, tô aqui na água. E aí, já tem gente por aí. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos. Graça e paz, né, povo de Deus. Deus ele possa abençoar essa noite abençoada, nossa noite, né? Hum. Estou aqui com o nosso amigo Tarcísio Montoto, né? Nosso amigo Tarcísio Narciso. Ele é escritor, mentor cristão e teólogo, né? Somos um pouquinho, um bocado de coisa. É benção, é benção. Pois é. Pessoal, a gente está muito feliz em poder estar aqui nessa noite com vocês, estar aqui com o nosso amigo Orilan. Também é sempre um privilégio, né, poder estar fazendo algo junto com amigos, né? Por isso aí a conversa entre amigos é muito importante. E eu espero que você que está aí nos acompanhando possa ser edificado na palavra de Deus, ser edificado com as histórias que nós iremos contar hoje, né? E é um privilégio sempre poder fazer a obra de Cristo Jesus. Deus é na tua vida. É maior, Ilan. Vai que é tua, Tafarel. Estamos falando aí. Pessoal, para quem não me conhece, tá? Me chamo Aurilan Rodrigues, sou presbítero da igreja Casa de Oração Renovando Vidas. Também tive a oportunidade de me formar em teologia também, né? Hum. Estamos aqui hoje um bate-papo muito saudável, né? Onde vai ser muito edificante, tanto para nós como também para nossos ouvintes, né? Estamos aqui para falar um pouco sobre mensagem da Bíblia Sagrada, sobre algumas experiências de vida. E é isso aí. Narciso, como é que o povo faz para te achar nas redes sociais? Vou dizer, Orilan, minha imagem está aparecendo bem aí ou tá como que cortada, não sei. Tá normal. Tá normal? Pessoal, sei como o Orilan disse, né? Faltou um pouquinho aí minha apresentação. Sou Narciso Montoto. Atualmente eu moro na Espanha. Então, já para você aí, hoje já é o quê? 7 horas da noite, creio. Aqui a gente já está de meia-noite, ou seja, eu estou um pouquinho na frente, né? Aqui já é dia 21 de setembro, mas eu me formei em teologia também, no Betel Brasileiro, fiz mestrado também no próprio Betel Brasileiro, sou pastor, atualmente não estou à frente de nenhuma obra, mas tenho ajudado na Igreja Alfaro, na cidade de Valência, na Espanha, e a gente, tanto dentro do ministério, atuando como pastor, como professor de teologia, atualmente terminei, viu, Orilândia, de escrever um livro recentemente, agora vamos passar agora para a parte de publicação, chamado Como Lidar com a Ansiedade em uma Perspectiva Bíblica, né? E a gente vai também escrevendo outros livros, já comecei a escrever outro livro e assim a gente vai caminhando. Mas você que quer nos encontrar nas redes sociais, você sempre vai poder me encontrar em todas as redes sociais com Narciso Montoto. E no YouTube como canal Narciso Montoto. Então a gente está, principalmente no YouTube, mais presente, com vídeos todos os dias, exceto no sábado, porque assim como Deus fez o mundo em 6 dias e ao sétimo descansou, a gente faz vídeos em 6 dias e ao sétimo também descansamos. Não é? Então apareceu aí, né? A casa da oração aí, a igreja aí, Orilã. Então é isso. Você quer nos encontrar, então você sempre bota Narciso Montoto, que você vai nos encontrar em qualquer lugar que você nos procure. Só uma coisa, Aureliano, também temos um site na internet chamado
Missão Teologar. Se você for no Google e colocar Missão Teologar, certamente vai ser o primeiro site que aparecer lá, onde a gente fala um pouco de teologia e assuntos um pouco mais acadêmicos, tá? Então, se você tem interesse também nessa área, você pode entrar lá no missãoteologar.com. É isso aí. E aí, Aurilan, contigo, meu filho? Isso aí, pessoal, muito bom, né? Desde já eu quero já agradecer a presença, né, de todos. Nosso irmão Micael aí, ó, Levita Micael já se faz presente aí, nos dando a honra, né? Levita Micael, ele é o levita aqui da igreja que a gente congrega junto. Isso aí, Micael, tamo junto. Nosso amigo Tatu, hoje se encontra na Espanha, né, Tatu? Narciso. Tá, Oi? tá, vamos agora, dia quarta-feira já fazem 3 anos que eu vou estar, que eu já estou aqui. Teve a oportunidade de conhecer esse homem de Deus, né, aqui no Brasil, João Pessoa, Paraíba. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né? A gente, Verdade. a gente se conhece pessoalmente, um grande amigo aí. E pastor aí, formado, muito sábio também. Eu sigo lá ele também na rede social dele, no YouTube, Tarcísio Montoto. Muito bom as dicas, tá? Os vídeos dele são excelentes. Muitas vezes a gente grava um vídeo e tal, mas a gente não sabe o poder que ele vai impactar na vida das pessoas. E eu tenho como experiência própria, Narciso, alguns vídeos meus que eu gravei, tipo esse teu aí de motivação, tal, reflexão. Sim, Muita gente chega no meu privado para agradecer, entendeu? verdade. Através da palavra, ela transforma a vida das pessoas. Então eu vejo assim que os vídeos de Narciso ele tem muito esse poder, os vídeos de Narciso eles são muito bons mesmo. Então eu convido a todos, tá? Vai ficar gravado aqui, depois que encerrar a live eu vou postar esse bate-papo direto no meu Instagram, vai ficar gravado, tá bom, pessoal? Então vão lá, Narciso Montoto, tá bom? Na verdade, né, Aurélio, a gente que traz a palavra de Deus através da internet, muitas vezes a gente perde a noção em números, né? Porque hoje, por exemplo, quando vocês falam, né? Não, quantos seguidores você tem? Fala como fosse normal, 1.700, 2.000, 5.000, como se fosse pouca gente, né? Mas na verdade é muita gente. Então, e você quando leva a palavra de Deus, é fato que a palavra de Deus ela nunca vai voltar vazia, né? Então, você na internet, você está alcançando público de todo mundo. Por exemplo, na minha igreja, eu tenho contato direto com o povo. Então, você tem o toque, você tem o olho no olho, né? Você tem o abraço. E a minha igreja tem 150 nações diferentes congregando num lugar só, para você ter ideia. Imagina, numa igreja tem 150 nacionalidades diferentes. Então, a gente aqui, quando a gente sai um pouco do Brasil e vem para um país da Europa ou para próprios Estados Unidos, que também eu já passei um tempo lá, você vê que o seu mundinho não era só aquele que você vivia, né? Hoje, no lugar que eu trabalho, também é gente de vários idiomas, de várias nações, tem muçulmanos, tem cigano, tem de todo tipo, né? Mas quando a gente vai para a internet, a gente perde um pouco a noção disso. Porque, por exemplo, você hoje está em João Pessoa, você grava um vídeo, como a gente está aqui agora no Instagram, e esse vídeo pode alcançar uma pessoa que está no Japão, pode alcançar uma pessoa que está na África, pode alcançar uma pessoa que está na América do Norte, entendeu? Então, outro dia eu tive uns 2 comentários, ou 3, não me acordo agora, de pessoas que me assistem na Itália, de pessoas que me assistem na França, de pessoas que me assistem em vários lugares diferentes, não só no Brasil, né? Então, isso é também levar o reino de Deus, levar o evangelho de Deus usando essa ferramenta poderosa chamada redes sociais, internet, né? E eu acho que você também se sente assim. Como é que você sente assim, essa experiência de sair da parte física, de estar pregando só na igreja, para estar agora pregando para o mundo, né? Literalmente falando. É verdade.
né? É muito gratificante a gente receber os comentários das pessoas que estão assistindo nosso vídeo dizendo, através de uma palavra do vídeo que você postou, mudou minha vida, porque eu estava com depressão, eu estava querendo desistir, e através da palavra a pessoa muda a vida. Então isso é muito. Voltou? Voltou? Voltou. Ah, voltou. Então isso é muito gratificante, né? Muito gratificante e a gente também não deixa de estar fazendo o ID do Senhor, né? Que é uma das ordenanças de Jesus Cristo. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, querendo ou não, a gente está pregando o Evangelho. E a gente Claro, está com o ID do Senhor. Porque Jesus disse que assim quando a última pessoa ouvir falar de Jesus, aí sim ele voltará. Então eu creio que a rede social ela é muito fundamental, muito importante para pregoar o Evangelho, né? Para expandir o reino. Então, muito bom, né? sim. Ah, Vamos lá, né? Como é que tá? Bate o papo tá bom aqui, a gente passa até meia-noite aqui, do jeito que tá. Vamos lá. passa mesmo, viu? Vou fazer algumas perguntas para o nosso pastor, né? Pastor Narciso. Narciso, o que Hum, significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo para você? bem, para mim, estou aqui chamando o povo para vir para a live. Para mim, ser um verdadeiro discípulo de Cristo está muito conectado com as palavras de Jesus, né? Quando Jesus diz assim: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ser verdadeiro discípulo é justamente seguir os passos do seu mestre. Ser um verdadeiro discípulo é tomar a sua cruz, é abraçar o seu chamado, abraçar o seu propósito, abraçar o ministério que Deus deu para você. Muitas vezes eu posso pensar que ministério muitas vezes é só você ser um pastor, você ser uma missionária, não. Outro dia eu estava comentando com um pastor amigo meu, que veio visitar aqui, eu disse, olha, Deus não chama ninguém para o seu reino para essa pessoa não fazer nada. Jesus não chama vagabundos. Jesus chama pessoas dispostas a contribuir para o reino, nem que seja da menor forma possível. Por exemplo, você tem uma mão. A mão ela tem a função de pegar, né? Você tem o dedo. Imagine, se alguém perde o dedo, esse dedo aqui, como você vai agora conseguir escrever? Imagina. Então, eu sem o dedão, como eu vou conseguir escrever? Só se eu pegar a caneta aqui, mas não vou ter mais essa base de escrever. Então, cada parte do corpo tem uma função dentro do corpo. Então, você é um cristão, você é uma cristã, você também tem uma função no corpo. Então, ser um verdadeiro discípulo de Cristo é fazer o que Jesus ensinou você a fazer. É você viver o evangelho deixado por Jesus. E entenda, pessoal, que ser cristão vai além de ser uma religião. Ser cristão é um caminho a ser seguido. Ser discípulo vai além das palavras. Ser discípulo é a prática diária dos ensinamentos de Jesus. Então, quer ser meu discípulo? Jesus disse assim, ó, quer ser meu discípulo? Deixa tudo o que tem, segue-me. É eu não estar sendo discípulo apegado às coisas desta vida. Para eu ser discípulo de Cristo, eu tenho que estar apegado às coisas eternas. As coisas desta vida não podem ser o elo central, aquilo que me prende neste mundo, mas eu focar no eterno, eu viver o eterno, eu praticar o eterno, eu estar sempre conectado com o eterno. Isso me faz ser discípulo de Jesus. Amém, amém. Boa colocação, né? Eu sempre ministro aqui na nossa igreja
eu sempre ensino os membros a ser discípulos, né? A não ser meros seguidores. Porque os seguidores só vão atrás do pão e só vão atrás das bênçãos do Senhor, né? E o verdadeiro Verdade. discípulo ele vai aprender a fazer o que Jesus fazia, né? Então aqui na nossa igreja a gente ensina os membros a ser discípulos, não meros religiosos, não meros seguidores, né? Porque quem quer seguidor quer se idolatrar, quer ser ídolo de alguém, mas não. Nosso alvo é Cristo e nós temos que ser discípulos de Cristo. É verdade. Porque, Orilan, muitas pessoas, às vezes, hoje a gente vive dias onde o evangelho ele tem tentado se tornar adaptável à vida das pessoas. E não, o chamado de Jesus ele é claro, ele diz: negue-se a si mesmo. Então, aquela ideia de não, mas Jesus me aceita assim como eu sou. Cuidado com isso. Jesus não aceita você como você é. Jesus recebe você como você é e lhe transforma para andar segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade. O evangelho, ele não é, e o cristianismo, ele não é adaptável àquilo que você pensa. Não é adaptável à sua própria vontade. Por quê? O evangelho transforma pecadores em filhos de Deus. Não é que você vá deixar de pecar, até porque, quando Paulo já dizia, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que não quero, isso eu faço. Enquanto estivermos neste corpo, somos passíveis, somos levados a pecar. Mas o meu prazer não estará mais em pecar. Eu não viverei mais no pecado, porque agora eu faço a vontade de Deus. Então, ser discípulo é isso. É eu fazer a vontade de Deus. É eu não fazer a minha. Porque é muito simples a gente se tornar cristão e se tornar discípulo e se manter como eu era no mundo. E me manter como uma pessoa que não foi de maneira nenhuma transformada. Então, sabe o que eu chamo isso, Orilan? Eu chamo isso de caminho largo. As pessoas não querem mais um caminho estreito. As pessoas querem um caminho largo, um caminho fácil. Deixa eu dizer a você, cuidado com os caminhos fáceis, porque você pode estar vivendo o maior engano da sua vida. Quer ser discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz. A cruz hoje, né, é um símbolo bonito, né? As pessoas estampam aqui nos cordões, há pessoas que fazem tatuagem e tudo. Mas você sabe o significado da cruz? A cruz, para os romanos, era o pior símbolo possível de uma morte. Você sabia que uma pessoa que fosse crucificada, ela poderia passar 15 dias ali, ó, pendurada no madeiro, exposta, nua, para todo mundo ver a sua humilhação. Boa noite, Você sabe, Maria. a Maria está por aí? Olha a Maria aí. Deus abençoe, Maria. Você sabia que quem estava na cruz era considerado o pior bandido naquele momento? Mas Jesus mudou a história da cruz. A história da cruz se tornou um símbolo de salvação, né? Então a cruz é oi. Antes, ó, já quero falar espanhol, tá vendo? Às vezes sai uma palavra assim espanhol, não se espante não. Você já está acostumado. Então, a cruz antes, que era um símbolo de morte, hoje é um símbolo de vida. Mas carregar a sua cruz é estar disposto a morrer pelo Evangelho. Você está disposto ou disposta a morrer pelo Evangelho? Então, Orilan, só finalizando essa pergunta, ser discípulo é negar a si mesmo, negar seus desejos,
fazer a vontade de Deus e estar disposto a morrer pela palavra de Deus. Glória a Deus, né? Tocou no assunto da cruz aqui, é muito interessante isso, né? Que a cruz, ele foi fundado mesmo antes de Roma, o castigo da cruz. E quem era condenado e botado na cruz era considerado como maldito. Era o pior dos castigos que existia naquela época, né? Então, para você ver o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo por mim e por você, né? Ele carregou a cruz, carregou nossa culpa, nosso pecado, se fez maldito por mim e por você, né? Esse é o amor de Jesus e de Deus para mim e para com tua vida, né? Vamos lá. A segunda pergunta. Pastor Narciso, como podemos desenvolver uma vida de oração mais profunda e profunda? Amém. Eu me lembro agora quando na verdade, eu nasci no Evangelho, mas me converti mesmo com meus 16 anos. Então, assim, chegou um tempo em minha vida, Aureliano, que eu cheguei a orar de joelho, viu? De joelho. Orava todos os dias, 6 horas por dia orando, 6 horas. Porque a gente é ensinado que oração muitas vezes é isso. É você separar um horário, dobrar seus joelhos, fechar a sua porta e buscar a Deus ali. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? A oração também pode ser isso, mas há um texto da Bíblia em Tessalonicenses que diz: orai sem cessar. Ora, como eu posso passar 24 horas do meu dia em oração, não é? A oração ela requer uma disciplina, porque a oração ela na vida do cristão ela não pode ser um momento à parte. A oração na vida do cristão ela tem que ser um momento inteiro, podemos falar assim. A sua vida tem que ser uma vida de oração. A sua vida ela deve andar 24 horas conectada com o Criador. Então, nós podemos compreender que a oração é uma conversa contínua com Deus. Eu posso estar cozinhando e conversando com Deus. Eu posso estar praticando o esporte e, ao mesmo tempo, conectado com Deus. Eu posso estar trabalhando e estar conectado com Deus. É uma vida de intimidade com Deus. E requer disciplina. Por quê? A oração ela tem que ser tornada um hábito na sua vida. Por exemplo, você bebe água todo dia? Sim ou não, Aureliano? Sim. Você come todos os dias? Você toma banho todos os dias? Você escova os dentes todos os dias? Isso são hábitos que você aprendeu e pratica desde que é criança, desde que nasceu. Comer, você come desde que nasceu. Beber água, você bebe desde que nasceu. Não é? Então, hábito. Torne a oração um hábito em sua vida. Não apenas separando momentos à parte para que você possa ali conversar com Deus no momento à parte de oração, seja de joelho, seja deitado, porque, meu irmão, Deus não escuta a sua oração apenas quando você ora de joelho, não. Você estando deitado, Deus escuta você. Você estando em pé, Deus escuta você. Mas não só nesses momentos à parte. Crie o hábito de estar caminhando na rua e conversar com Deus. Crie o hábito de você estar no trabalho e sua mente está voltada para Deus. Crie o hábito de andar incessantemente, orar e sem cessar, todos os momentos da sua vida. Crie esse hábito. Então, mas é muito importante que você também separe momentos à parte. Daniel, por exemplo, 3 vezes ao dia, separava momentos à parte para buscar Deus. Mas eu quero fazer aqui um alerta, Aureliano, porque às vezes nós nos acostumamos apenas com um tipo de oração. Tá?
Então, a Bíblia também ela vai além, porque a Bíblia ela não gosta de repetição. Você Verdade. imagina, orar é uma intimidade com Deus. Vamos lá. Você é casado, ou você tem um amigo, uma amiga, ou um pai, um filho. Você imagina todo dia você está com essa pessoa e todo dia você falar as mesmas palavras com essa pessoa. Eu não queria ser seu amigo, não Verdade. queria. O É o Alisson, quê? Um dia. O Alisson está aí também? E quem está por aqui? é Jesus me ensinou Então, não orar de vã de repetições, né? vamos repetições. Então, e outra coisa, você é amigo de Deus. E outra, criamos um costume de orar a Deus assim. Deus abençoe meu pai. Deus abençoe meu pastor. Deus abençoe Deus abre uma porta para mim. É só pedido, é? Só oração, é só pedido. É Hein? verdade. Ah, pastor, mas é muito difícil orar. Olha, eu vou lhe dar umas dicas para que você aprenda a orar. Bateu bem. Primeiro, que está aí, Alisson, Alisson Freitas. Deus abençoe, Alisson. Então, vou lhe ensinar a orar. Jesus disse assim, inclusive, viu, Aureliano, depois eu vou lançar um livro sobre ensinando o povo a orar, que o povo não sabe orar. Olha só Jesus. Pai, nos ensina a orar. Jesus deu um exemplo. Quando fores orar a Deus, fazer assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja a tua vontade. Começou a oração santificando a Deus, buscando a Deus, glorificando a Deus. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pega a oração do Pai Nosso, veja o que Jesus toca ali e começa a desenvolver. Não é pegar a oração do Pai Nosso e repetir 50 vezes, não, meu Deus do céu. Tá? Verdade. Eu acho que Deus fica doido lá. Homem, eu não aguento mais escutar a mesma coisa. É sempre o mesmo lamento, é sempre o mesmo pedido, é sempre a mesma coisa. Claro, pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei e achareis. Mas Deus não é moco não, meu filho. Pega os salmos. Você tem, se eu não me engano, agora vai fugir, são 150 salmos, mais ou menos. Vai 151. É isso aí, mais ou menos. Tem 150. ali 150, né? 150. Você tem ali, aquilo é oração. Você vê oração de lamento, você vê oração de graças, de ação de graça, de agradecimento. Você vê oração de todo tipo, tá? Então, crie esse hábito, porque cada vez, cada dia que você for aumentando, for criando esse hábito, for tendo essa disciplina, você vai aprender a orar cada vez. E aí, leve a Deus suas preocupações, leve a Deus seus agradecimentos, leve a Deus seus momentos felizes, seus momentos tristes. Abra o seu coração diante de Deus, porque assim, irmãos, você vai estar mostrando que realmente você quer ter intimidade, você quer ser amigo de Deus. Verdade. É isso aí. Um exemplo maior na Bíblia é o nosso pai na fé, né? Abraão. Abraão, ele Sim. orava embaixo das árvores, em cima do monte, onde ele estava, ele orava, né? A Deus. Então, como o pastor Narciso falou, a gente tem que estar sempre com a mente focada no Senhor em oração, constante oração, porque o segredo do cristão é a oração, né? Quanto mais oração, mais intimidade com o Pai, né? Sim. Porque você está conectado com o céu, né? Então, muitas vezes, olha, eu sempre digo assim, cuidado com os ambientes que você anda, porque por mais que você seja um cristão firme, se você começar a andar só com pessoas do mundo, a possibilidade de você voltar a ser uma pessoa do mundo é muito grande. Mas se você está cheio de Deus através da oração, cheio de Deus através da busca, se você tem contatos com pessoas de Deus, é muito difícil que o mundo roube do seu coração
a mensagem do reino, né? Então, a oração é importante para isso também. Verdade. Vamos lá para a terceira pergunta, né? Qual a importância de estudar a Bíblia regularmente? Ah, isso aí é essencial. A Bíblia diz que o povo perece por não conhecer as Escrituras, né? Tem gente que se acomodou e a única palavra que escuta é quando o pastor prega. E olhe lá, porque às vezes o pastor está pregando e a pessoa está no celular, né? É verdade. Às vezes o pastor está pregando e a pessoa está assim, ó, está dormindo. Então, ler a Bíblia e estudar a Bíblia é essencial para que você tenha uma fé forte, uma fé firme nos fundamentos do cristianismo. Como você vai poder defender a sua fé se você não conhece a Bíblia? Como você vai poder conhecer a Cristo se você não lê a Bíblia? Eu posso até fazer uma pergunta aqui. A maioria das pessoas que podem ver essa live ou agora ou depois que ficar, e talvez possa até lhe envergonhar. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Mas eu preciso ler a Bíblia toda? Você sabe qual foi o preço que foi pago para você ter a Bíblia toda hoje na sua mão? Você sabe que há pessoas no mundo que gostariam de ter uma Bíblia e não tem porque são proibidos? E você tem ela na mão. Olha, a palavra de Deus, ela é apta para o ensino, é apta para a exortação. E a Bíblia diz que todo obreiro deve se apresentar aprovado e como varão perfeito a Deus. E como você vai se apresentar perfeito a Deus e como um obreiro aprovado, se você não estuda o livro de Deus, se você não conhece o livro de Deus? Então, ela é a maneira pela qual, a Bíblia é a maneira pela qual nós conhecemos a vontade de Deus. Hoje eu não sou mais de um meio pentecostal, já fui, eu já passei pela Assembleia de Deus, apesar de ter nascido num lar batista. Hoje minha igreja é uma igreja, como eu disse, internacional, é uma igreja que o pastor é inglês e tal, mas eu creio nos dons, tá, irmãos? O fato de eu não ser pentecostal não quer dizer nada. Eu creio nos dons. Tá aparecendo primeiro para tu aí, daqui a pouco aparece para mim aí. Um abraço. A gente, irmãos, muitas vezes vai para um círculo de oração, vai, ó Deus, como eu queria ouvir tua palavra, levanta um profeta para falar comigo. Irmão, vamos deixar de ser ingênuo, vamos deixar de ser... Profecia existe, eu acredito, mas vamos deixar de querer ser individualistas. Você tem a palavra de Deus na sua mão. Muitas vezes o pastor deu uma mensagem poderosa e você não recebeu nada porque você quer uma mensagem exclusiva. Sabe o que é isso? É falta de leitura da Bíblia. Falta de leitura da Bíblia. Pega a Bíblia e veja. Pega a Bíblia e veja como era um profeta na Bíblia. Pega a Bíblia e veja o que os profetas de Deus falavam. Ah, era assim, era Orilan. Irmãos, eu estou vendo a sua luta, mas Deus vai lhe dar vitória. Era não. Sabe o que o profeta dizia? Irmão, estou vendo o teu pecado. O teu pecado, ou tu te conserta, ou o teu pecado vai levar a tua destruição. Essa era a mensagem dos profetas. Te acerta, te conserta com Deus. Essa era a mensagem dos profetas. Porque os profetas conheciam a Bíblia. Então, é a Bíblia que vai revelar a você quem é Deus de fato. É lendo a Bíblia e estudando a Bíblia que você vai ter uma fé fortalecida e você vai conhecer Deus de fato. Porque a Bíblia, ela corrige, a Bíblia, ela ensina, e a Bíblia nos aproxima de Deus, nos ajudando a tomar as decisões corretas em acordo
com os princípios de Deus. Se eu preciso tomar uma decisão, não vou ter dúvida de que caminho tomar, porque eu conheço o direcionamento que Deus me deu. Então, não negligencie a Bíblia, não deixe a Bíblia de lado. Busque a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Não é? E outra, tem um porém. Muitas vezes você vai ler a Bíblia só a si mesmo. Teve dúvida? Vai num dicionário. Teve dúvida? Hoje você tem o Google. Pesquisa lá no Google. O que significa essa palavra? Isso é estudar a Bíblia. Não é ler aleatoriamente também. Tá? Eu me lembro, viu, Dorilan, quando eu me converti, de fato, com 16 anos, eu tinha um PlayStation 2, eu acredito, há um tempo. Ó. Isso foi lá em 2002. Eu vendi meu PlayStation e comprei uma Bíblia de Genebra. Minha Bíblia de Genebra, eu não sei mais nem por onde está. Deve estar por aqui, ou está aí no Brasil, em algum canto. Mas ela é anotada do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. Eu não fazia teologia com 16 anos, mas tinha sede, irmãos, de buscar Deus na Bíblia. Tenha sede de buscar Deus na Bíblia. Verdade. E muito interessante isso, né, pastor Narciso? Quando a gente fala em estudar a Bíblia, a gente conhece a história de Moisés. Moisés, ele subia no monte e falava face a face com Deus. Mas quando Moisés passou o bastão para Josué, Deus disse o quê? Medita nos meus estatutos, dia e noite. Então já estava escrito. Ele só tinha lá que estudar os estatutos para passar para o povo, né? E hoje, infelizmente, o povo cristão é analfabeto bíblico. A maioria dos cristãos não sabe, não lê a Bíblia. Como o pastor falou, a maioria dos cristãos só abre a Bíblia no dia de culto. Ele chega em casa, ele pega a Bíblia, ou deixa lá no Salmo 91 aberta, na sua estante, ou fecha a Bíblia e não abre mais, só abre no dia do culto. Então, a maioria é analfabeto bíblico, infelizmente. Aí o que é que acontece com essa geração? Vai para uma igreja que não tem as doutrinas corretas do Senhor Jesus Cristo e come qualquer tipo de coisa. Tipo essas igrejas da prosperidade, né? Que só prega a bênção, que você vai ter chave de carro, vai ter chave de casa. Só prega coisas boas e a pessoa vai comer. Por quê? Porque não tem a base, não tem o ensinamento da Bíblia. Uma coisa importante também é que o Vado falou aí, é que Deus usa profeta na terra, usa. Mas nós vamos para o tempo de João Batista. Deus passou 400 anos sem falar com o povo. Quando surgiu um profeta, João Batista não alisou, não passou a mão na cabeça de ninguém. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos dos seus pecados, raça de víbora. Quem te livrará do fogo eterno? Então, olha a pregação do homem. Era a pregação de arrependimento, era a pregação de conserto. E hoje a gente vê só a pregação de alimentar o ego. Não é verdade, pastor? Verdade. Verdade. Isso é muito perigoso, porque a gente tem visto igrejas e, literalmente, irmãos, eu tenho minhas dúvidas se Deus está ali, sabe? Porque se não está em acordo com a palavra de Deus, aquilo pode ser tudo, menos uma igreja, não é? Então a gente basta pegar o livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse diz que Deus tem vontade de vomitar certas igrejas, né? E Deus pega e lê o livro de Apocalipse, a mensagem que Deus tem para as igrejas ali. Você vai ver como é que está. Então, irmãos, tudo isso é falta de conhecimento bíblico. Simples assim. Leia a Bíblia e você vai ser liberto pela verdade verdadeira, que é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Glória a Deus. Você vê, né, as 7 cartas do Apocalipse, só uma igreja foi aprovada, a igreja de Filadélfia, né? As outras todas foram rejeitadas por Deus. Né? Para você ver, né? São igrejas egocêntricas, né? Igrejas que buscam fazer suas vontades. E a gente não está na terra para fazer nossa vontade, sim a vontade de Deus.
Verdade. Varão, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Vamos falar um pouco Mande sobre brasa. parábolas. Para quem não sabe, é uma história, um ensinamento, uma comparação, né? Como podemos aplicar as parábolas de Jesus no nosso cotidiano, Varão? Praticando. É Explicando. a, é a resposta mais simples que eu posso dar. Irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras, ela é morta. Né? A fé sem obras, ela é morta. Não adianta você ser cristão apenas em palavras. Você deve ser cristão em práticas. Não é? Interessante que Jesus falava em parábolas. Você sabe por quê, né, Aurélio? Jesus falava em parábolas para que as pessoas que o escutassem não compreendessem. Como é isso? Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo aqui agora. O evangelho, ele deve ser pregado para todos, mas nem todos vão compreender. Quem compreende é aquele que Deus abre um entendimento. Então, isso Jesus disse aos discípulos, olha, para estes eu prego, mas eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Mas para vocês que são meus discípulos é diferente, porque eu prego e depois explico para vós. Então, viver o Evangelho é praticar os ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus se encontram muitas vezes nas parábolas. É praticar, irmãos. E veja que as parábolas, elas nos ensinam e elas correm sempre em torno dos dois grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Então, as parábolas, os ensinos de Jesus, elas giram em torno desses dois mandamentos principais. Então, primeiro eu tenho que aprender a amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. E como eu amo o próximo? Eu amo o próximo servindo ao próximo. Eu amo o próximo ajudando o meu próximo. Eu amo o próximo estendendo a mão ao meu próximo. E quem é o meu próximo? É apenas a pessoa que está ao meu lado? Não. O seu próximo é todos aqueles que estão ao seu alcance para que você possa fazer a diferença como cristão na vida deles. Então, se você não ama o próximo, eu sinto muito. Você também não ama a Deus. Porque a Bíblia diz assim: como você pode dizer que ama a Deus, que você não vê, e odeia o próximo, a quem você vê? O amor de Deus já está em você. Então, tudo parte desse princípio. Como eu posso aplicar as parábolas de Jesus à minha vida? Praticando, irmãos. A vida cristã é uma prática diária. Eu tenho até dito, sempre eu tenho uma série no meu canal do YouTube, entra vídeo nessa série toda quinta-feira, que se chama O Poder Transformador do Perdão. E nos vídeos eu sempre digo assim: perdoar para quem é cristão não é uma opção, viu? Perdoar para quem é cristão é uma obrigação, é um dever. Da mesma forma, eu que sou cristão, eu não tenho a opção de cumprir os ensinamentos de Jesus. Eu tenho a obrigação. Então, quer cumprir as parábolas? Pratique. Simples assim. Que não é tão simples, né, Aureliano? Digo, simples assim, modo de falar. É um caminho estreito, irmãos. É um caminho estreito. Mas é gratificante, né? Salmo 78, 2, ele vai falar sobre parábolas, né? Salmo 78, 2, ele já profetizava que Jesus ele viria e falaria em parábolas. Lá em Salmo 78, 2 fala que Jesus viria, falaria em parábolas e contaria história que os seus pais o fizeram a conhecer. Então, o nosso Senhor Jesus ele falava muito em parábolas. E como o pastor disse, a parábola não era, há muitos que entendem que era para melhorar, facilitar o entendimento, mas pelo contrário, a parábola era para dificultar o entendimento.
Jesus ele ocultava aos sábios e os entendidos e os revelava aos seus pequeninos na terra. Louve a Deus por isso. Então, quando Jesus falava em parábola, nem mesmo os próprios discípulos entendiam. Então, era necessário que ele chegasse a Jesus e pedisse explicação. Então, uma parábola é só entendida quando há uma explicação. E por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando acabava de contar uma parábola, ele chamava o seu discípulo, reunia e os explicava a parábola. Né? É porque, para você ver, por mais que as parábolas fossem histórias simples, os símbolos contidos nas parábolas só era compreendido por aquele que a contava, não é? Então, é como se eu crio uma história aqui e coloco símbolos nessa história, só quem pode falar que símbolo é aquele, de fato, sou eu. Verdade. Você pode ter uma ideia, na ovelha pode significar a pureza, mas se eu queria colocar a ovelha só como um animal e sem nenhum simbolismo nela, só eu poderia falar. Por isso, nós hoje temos o Espírito Santo, né? Que nos direciona, que nos ensina. Então, isso é muito importante também, né? Isso aí que o Orilan falou é muito importante também. Entender. Eu gosto muito das parábolas do Senhor Jesus, né? Tem uma que eu estudei bastante ela, passei bastante tempo me dedicando, é a parábola do filho pródigo, né? Que para mim é uma das parábolas mais bonitas da Bíblia Sagrada e uma das mais pregadas por todo o Brasil, né? Uma das parábolas mais pregadas e mais contadas. E para mim uma das mais bonitas é a parábola do filho pródigo, né? Que fala sobre o filho mais velho, o filho mais novo e o pai. Sim. Mas você sabe que ali tem uma ligação com todo o capítulo, né? Sim. Porque são 3 parábolas, né? Isso. Ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido, né? Então, culmina aqui na terceira com o filho perdido, porque Jesus acrescenta o filho mais velho, o filho que ficou. Quem era o filho mais velho? O filho que ficou. Eram os judeus. Ele estava contando dos judeus. Eram os judeus que não queriam abrir o evangelho para os outros, né? Então, o filho perdido é justamente esse que Deus vem buscar e está representado na igreja, né? Somos nós. E para você ver, pastor, como tem uma ligação tremenda essas 3, que se resumem em uma só, no capítulo 15 e 11, né? Lucas 15 e 11, vai dizer assim: Jesus estava sentado com publicanos e pecadores, e chega os fariseus e começa a criticar Jesus. Jesus sai para fora para conversar com ele, para conciliar. E no final do capítulo, o pai do filho pródigo, ele está comemorando uma festa porque o seu filho mais novo ele voltou para casa. E o filho mais velho está à porta, mas não está dentro. Então o pai, que simboliza Deus, ele sai para fora e tenta reconciliar o filho, né? Então o pai simboliza Deus, o filho mais velho, a nação de Israel, e o filho mais novo, o gentio, nós, os perdidos da época, né? Gostei da hermenêutica. Gostei da hermenêutica, é isso mesmo. Na verdade, essas parábolas aí são a resposta ao comportamento dos fariseus, né? Isso. Jesus, ele conta a primeira, conta a segunda, na terceira ele já entra, falar como nordestino, já entra lascando, né? Entendeu? Já entra lascando a ideia deles, porque eles queriam exclusividade, né? Eles não aceitavam que Jesus pregasse a pecadores, né? Então, interessante notar que o pai, isso ia contra toda uma cultura judaica, né? Porque quando o filho pedia a herança do pai em vida, não sei se você já leu algo sobre isso, mas a cultura dizia que era como se o pai fizesse e fazia uma cerimônia como se o filho tivesse literalmente morrido, porque já deu a herança, agora não tenho mais parte com ele, agora não faz mais parte da família nem nada. E lá na cultura mostra que o pai corre em direção. Nunca que você ia ver uma pessoa mais velha correndo em direção a uma pessoa mais nova e depois de ter feito
o que fez. É. Mostra o perdão de Deus, mostra que é Deus que O busca. amor de Né? Deus, para você ver o amor de Deus para com o perdido, né? Agora, É, tem uma exegese dessa parte, falando sobre por que o pai correu ao encontro do filho. Porque naquela época, os anciões e pessoas de boa condições não era comum, não era costume eles correrem, porque aquilo não era bem visto, né? Então, o pai ele quebrou o protocolo, né? A Bíblia vai claro. dizer que quando ele vê o filho de longe, ele se enche de íntima compaixão. Ele corre ao seu encontro, o abraça e o beija. Mas tem uma explicação muito mais forte e poderosa por trás disso. Nós voltamos lá para Deuteronômio 21:18. A Bíblia vai dizer: aquele filho rebelde, bebarrão e comilão, e que desobedece ao seu pai, ele tem que ser pego, colocado no meio do arraial, e os sacerdotes os apedrejariam e tiravam a maldade do meio do povo. Então esse pai não correu somente porque ele era bonzinho. Esse pai ele correu para proteger o seu filho, porque o seu filho por si só ele não chegaria até o trono do pai, porque quando ele chegasse nos colonos, nos moradores, nos empregados da fazenda, ele ia ser apedrejado por causa do seu pecado. Então por isso que o pai correu e o protegeu, né, Vasco? É desse jeito. Então, Vamos mudar de assunto aqui, senão a gente vai passar a noite toda falando sobre o filho pródigo. meta bronca. Vamos passar para o próximo, né? Chefe Linaldo, boa noite. Célia, boa noite. Jeane Canjo, boa noite. Maria das Graças, seja bem-vinda, tá? A nossa live. Deus abençoe a todos. Como podemos cultivar os frutos do Espírito Santo em nossas vidas? Amém. Tem um texto, né? Tem, Que fala Gálatas 5, Gálatas. 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eita, é forte. Amém. Eu vejo assim. Primeiro, devemos estar conectados com Cristo. Se são frutos do Espírito, eu não posso aplicá-los, não posso vivenciá-los, se eu não estiver conectado a Cristo. E como já falamos dos dois aqui, nós iremos falar novamente. 2 passos para se conectar a Cristo. Primeiro, oração. Segundo, meditação na palavra de Deus. Tá? Porque esses 2 pilares juntos vão lhe dar capacidades para você exercer e exercitar os frutos do Espírito. Se você estiver conectado com Deus, você vai ter uma maior capacidade para praticar, colocar em prática os frutos do Espírito. E eu vou lhe dizer, é prática mesmo. Volto a dizer, sempre vou dizer, irmãos, cristianismo é prática. Se não praticarmos, não tem sentido nenhum. Quando estamos voltados a cumprir e fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo vai nos capacitar para produzir esses frutos do Espírito. Você que não tem Deus, é impossível você ter esses frutos do Espírito. É impossível você conseguir, de um todo, dominar a sua natureza humana, porque a sua natureza humana ela vai estar capacitada para fazer a sua vontade e fazer a vontade do pecado ao qual você está escravo. Mas se você está em Cristo, se você está cheio de Cristo, se você está conectado com as coisas de Deus, o Espírito Santo que habita em você vai lhe capacitar a ter domínio próprio, vai lhe capacitar a exercitar esses frutos do Espírito que Orilã acabou de ler. Né? Eu quero até abrir aqui o texto também para ver com você. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você lendo isso, você acha que são aspectos rotineiros na vida de um ser humano comum? Não, de forma nenhuma.
Só aqueles que têm o Espírito Santo, só aqueles que andam cheios de Deus, são capazes de aplicar tudo isto em suas vidas. São frutos, já diz, frutos do Espírito. Não são frutos humanos, são frutos do Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita. Então, se eu estou andando junto do Espírito Santo, se eu valorizo o Espírito Santo, se eu valorizo Deus, naturalmente, o Espírito Santo também vai capacitar você a ter os frutos do Espírito em sua vida. E eu acho que aqui, cada um de nós que aqui estamos na live, Orilã, eu, nós antes de Cristo tínhamos um comportamento. E com Cristo hoje temos outro comportamento. Isso não é pela sua própria força ou sua própria capacidade. Isso é o Espírito Santo que lhe capacita, é o Espírito Santo que lhe ajuda a aplicar tudo isso em sua vida. Está contigo, Aureliano. É verdade. E a Bíblia vai nos falar, né, pastor, que pelos frutos conhecereis a árvore. Quando Jesus chegou em Jerusalém, ele viu uma figueira cheia de flor, mas porém não tinha fruto. Quando Jesus chegou perto e tocou naquela figueira, ele viu que a figueira não tinha fruto. Então, aquela figueira ela representava também a nação de Israel naquela época, que só vivia de aparência, só vivia de folha, mas não tinha frutos, né? Não dava frutos, os frutos do Espírito. Então, um verdadeiro cristão, ele tem que ter os frutos do Espírito, né? Nós temos que ter, buscar, como o pastor falou, esses frutos aí que fala lá em Gálatas 5:22, não é fácil, né? Mas com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue, a gente chega lá, né? Ô, Orilã, vamos fazer um chamamento assim. A gente já está para 1 hora de live, né? Daqui a pouco a gente está fazendo um podcast. É até uma ideia boa, né? A gente fazer um podcast depois. Vamos Né? sim. Podemos construir essa ideia juntos. Então, ó, eu daqui a pouco eu tenho que acordar. Aqui já é 1 hora da manhã. Eu saio para trabalhar de 5 horas. Mas o papo é esse, irmãos. Prática. Eu quero chamar você, eu e Orilã, com certeza, para sexta-feira que vem. A gente está fazendo a segunda parte desse papo. Tem muito assunto, irmãos. A teologia, a palavra de Deus é um assunto muito amplo. Eu não quero ser como Paulo foi na vida de um irmão que ele pregou a noite toda e o irmão caiu da janela e quebrou o pescoço. Depois Paulo teve que orar, né? Então, para você ver. A gente falando das coisas de Deus, a gente sempre vai... Ó, tá vendo aí? Célia já gostou da ideia do podcast. Tá vendo? Então, assim, eu chamo você, eu não quero cortar o papo nem nada, mas é porque é rede social, né? Então, 1 hora de live já é um tempo muito bom para você depois estar revendo o vídeo e aprendendo com o que a gente falou até agora, tá bom? Então, Orilã, diga aí o que você achou do nosso encontro hoje, primeiro encontro, e as pessoas aí também. Primeiro de muitos, né? Se Deus permitir. Desde já eu já sou grato, né, pela a honra que o pastor Narciso nos dá, né? De estar aqui conosco, nos dando essa honra, esse bate-papo cristão, bate-papo entre amigos, que lá na frente pode virar um podcast, quem sabe, né? Vamos trabalhar em cima disso. E eu sou muito grato, né? Primeiramente a Deus e a todos, né, que estão aqui nos dando essa honra. Creio que vai ficar gravado, muita gente vai ver, muita gente vai ser edificada através das nossas palavras. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos. E vamos para as considerações finais, né? E no final eu queria que o pastor orasse encerrando. Amém, pastor? Amém. Amém. Muito grato, Orilã, pela ideia, pelo seu convite para estar hoje aqui com vocês. Chamo os irmãos, possam se inscrever não só no meu canal lá no YouTube, mas também no de Orilã também. Isso tem sido uma bênção, tá bom? E acompanha, que aqui é sempre a palavra de Deus o tempo todo. Eu quero orar por sua vida também, você que está nos vendo agora e você que nos verá depois.
Oremos. Pai, nós somos gratos a Ti por esse momento, por estar compartilhando a Tua palavra, palavras de vida eterna, a verdade verdadeira que liberta. Tu és maravilhoso em todo o tempo, Senhor. Nos ensina principalmente a fortalecer esses dois passos principais que o Senhor nos ensinou através da Tua palavra, que é a meditação das Tuas sagradas escrituras, da Tua palavra, e também, Pai, a ter uma vida de oração contigo. Abençoe cada pessoa que nos assistiu, Senhor. Abençoe cada pessoa que ainda nos vai assistir. Que estas palavras possam, Pai, surtir efeito no coração delas e que elas possam ser edificadas em Ti. Abençoa a vida de Orilã, Senhor. Abençoa seu ministério, abençoa sua família, abençoa seus negócios. Que o Senhor possa, Pai, derramar cada dia bênção sem medida sobre a vida do Teu filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Pessoal, mais uma vez, obrigado, tá? Pela presença maravilhosa de todos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Pastor, muito obrigadão, tá? Que Deus abençoe e até a próxima. A gente vai conversando aí, a gente vai ficar próximo. Amém. Um abraço. Fica na paz. Tchau.